mundo aqui trazer sua experiência, sua vivência na advocacia, e assim a gente construir um diálogo e a gente poder evoluir todo mundo junto, que é justamente a proposta do A Parte. Então, basicamente é isso, essa é a nossa edição número 4, como eu já falei, sobre audiência de custódia e prisão preventiva. Acredito que as outras 3 estão gravadas, assim como as outras reuniões. Boa. E se eventualmente acontecer algum problema, né, de conexão, não conseguirem me ouvir, manda uma mensagem no chat aí, ou o Alberto me avisa, que nós restabelecemos a conexão daí. E, pessoal, é exatamente isso, tá? Essa questão da sala de guerra. Não existe uma questão certa e errada. É realmente para a gente compartilhar a forma de atuação de cada um. Até porque nós estamos em situações que temos advogados de diversas regiões do Brasil. Não pode ser que a atuação em algum local seja um pouco diferente, ainda que o Código de Processo Penal seja o mesmo, mas às vezes uma estratégia é regional ali, né? Então, se quiserem compartilhar, por favor, nós agradecemos. E é mais do que uma questão de aula ou palestra, creio que tanto eu quanto o Roberto não temos aqui algo a ensinar, mas sim a aprender também com vocês e compartilhar um pouquinho que nós sabemos. Esse é o foco principal do A Parte Criminal. E hoje nós vamos tratar sobre a audiência de custódia e a prisão preventiva, né? Os aspectos teóricos e práticos. O que no nosso dia a dia da advocacia criminal, né, é o mais comum. Ainda, e eu digo mais comum naquelas situações em que não envolvem os crimes de grandes operações, que existam outras situações além da audiência de custódia, né? Mas no dia a dia do comum, da prisão em flagrante, a audiência de custódia e a prisão preventiva é o que mais está no nosso cotidiano, além das outras situações. Então, deixa eu ver se vai passar aqui tranquilamente, se vai travar. Nós vamos fazer essa introdução, né, e explicar o que é audiência de custódia, essa prisão em flagrante, né, e a audiência de custódia. Para falar da audiência de custódia, da prisão preventiva, nós temos que falar, sim, da prisão em flagrante. A prática da audiência de custódia, eu separei um vídeo ao final, né, da minha fala, demonstrando a audiência de custódia na prática, uma situação que aconteceu recentemente, aqui na comarca, aspectos da prisão preventiva, né, que o Alberto vai ficar responsável por trazer essa situação, habeas corpus, e aí eu deixo totalmente com o Alberto, porque é o expert ali do grupo com relação à atuação em habeas corpus, né, atua com o doutor Mauro Atui, então, poxa, não tem o que falar. E, por fim, o nosso contato, que acho que todo mundo aqui já conhece. Pessoal, que é a audiência de custódia, né? A audiência de custódia, por incrível que pareça, a sua importância para o nosso dia a dia, né, para o sistema processual penal, sistema acusatório, ela é algo extremamente recente, né? Ela surgiu em 2015 através de uma resolução do CNJ, né? E visa analisar e assegurar a legalidade da prisão em flagrante, né? E visa também assegurar a necessidade ou não da segregação cautelar do custodiado. Você vai analisar na audiência de custódia se aquela prisão que foi efetuada, né, pela autoridade policial ou por qualquer pessoa, né, na situação das hipóteses da prisão em flagrante lá do artigo 302, se aquela prisão foi legal, se não teve uma tortura, vai analisar se não teve uma violação de domicílio, vai analisar se não teve uma coação física, uma coação moral, para ver se de fato merece ser homologado aquela prisão em flagrante e dali em diante continuar o processo. Mas, além disso, verificar se existem os requisitos, os pressupostos da prisão preventiva, né? Até porque eu estava ouvindo um podcast do Auri com o Alexandre, e é algo bem interessante que eles falam. A liberdade é a regra, né? Mas essa regra ela pode ser cerceada em algumas situações, que são as situações da prisão em flagrante, né, do artigo 302 do Código de Processo Penal,
e também quando tem uma decisão judicial ali, uma sentença condenatória, um mandado de prisão, algo nesse sentido. Então, a audiência de custódia é isso, gente. Resumindo, a audiência de custódia serve para verificar a legalidade da prisão, né, ver se a prisão ocorreu de forma legal e se existe a necessidade de manter o custodiado, né, e aqui eu não gosto nem de falar acusado ou algo nesse sentido quando é uma situação de flagrante, porque não tem uma denúncia, não tem um recebimento da denúncia na maioria das vezes. Então, é de fato um custodiado, um flagranteado, e não um acusado, réu. Ainda não. Antes da audiência de custódia, né, e aqui é um ponto extremamente importante, para naquelas hipóteses em que você é contactado ali na prisão em flagrante, que é muito raro, né? Eu, particularmente, atuo mais quando já chega na audiência de custódia, mas quando acontece a situação do familiar ligar para você, entrar em contato para ir atender aquela ocorrência da prisão em flagrante. Então, antes da audiência de custódia, nós temos a prisão em flagrante, né? E o que nós devemos fazer nesse momento? Antes de chegar a comunicação para o juiz que a pessoa foi presa, nós temos que ir até a delegacia, né? E isso é extremamente importante, porque indo até a delegacia, você vai ter acesso ao inquérito policial e ao motivo que foi aquela prisão em flagrante, né? Tendo ali acesso, e o principal, você vai conversar com aquela pessoa que te contratou. Então, você precisa entender o real contexto em que se deu essa prisão, na maioria das vezes, por exemplo, em casos de crime de tráfico de drogas, prisão, né, em que eles efetuaram no interior da residência. Às vezes tem uma violação de domicílio ali, e é bom você saber isso antes mesmo da pessoa prestar o seu interrogatório. Então, acompanhar o depoimento de todos, e eu digo de todos mesmo, até mesmo dos policiais condutores, né, para tentar já formular ali as perguntas que você vai fazer. Não é nem pensando no mérito lá na frente, tem que ir por partes, mas pensar a pergunta que você vai, o pedido que você vai elaborar na audiência de custódia. Por mais que os policiais não sejam ouvidos na audiência de custódia, o depoimento deles no inquérito policial vai estar nos autos. Então, você pode utilizar esse argumento, né, esse depoimento deles que estão nos autos, para fundamentar, para argumentar, para requerer um relaxamento da prisão, para demonstrar que a prisão não teve uma prisão em flagrante, né, que não existiu uma situação de flagrante, algo nesse sentido, né? E nesse momento que você está acompanhando ali a autoridade policial, se possível, sempre perguntar para o delegado se existe a possibilidade da defesa formular perguntas, né, encaminhar perguntas até mesmo para o delegado de polícia, para que ele realize essas perguntas para os policiais condutores. Então, esse ponto é extremamente importante. Acompanhar o interrogatório do cliente. Às vezes é bom permanecer em silêncio, não tem muito o que falar em sede de interrogatório, né? Mas se eventualmente tiver alguma ilegalidade, suscitar isso ali, né? Argumentar, pedir para o cliente explicar como se deu e buscar não tratar muito sobre os fatos, tratar realmente somente sobre aquela ilegalidade que você pretende suscitar em sede de audiência de custódia. Inclusive, né, mas é um tema posterior para falar em sede somente sobre assuntos de prisão em flagrante, mas até mesmo para você conseguir debater ali com a autoridade policial, com o delegado de polícia, sobre a possibilidade de arbitrar fiança. Se for um crime que é possível de arbitrar fiança, você conseguir ter esse embate, né? E através de tudo isso, você indo até a delegacia, tendo analisado o flagrante, observado todas as situações, você vai se preparar para a audiência de custódia. Você vai ter informação do inquérito policial, você vai ter informação do boletim de ocorrência, né, você vai ter informação do depoimento dos policiais e o interrogatório do flagranteado. E aí você vai para a audiência de custódia muito bem preparado, né, porque provavelmente foi uma noite anterior, né, ou algo nesse sentido. E quanto à previsão legal da audiência de custódia, né, ainda que seja algo recente, nós temos que destacar sempre os pactos e tratados internacionais de direitos humanos. Né? Nós não temos ali um dispositivo legal que menciona expressamente o que é audiência de custódia no Código de Processo Penal. Mas a principal regra da audiência de custódia
e por vezes é desrespeitada, é de que o flagranteado, né, deve ser apresentado para a autoridade policial. Essa audiência ela deve ser realizada dentro do prazo de 24 horas da sua prisão. Mas, às vezes, a gente vê que não é bem assim que acontece. E aí, cabe a você, advogado, né, apresentar a demonstração de forma evidente da violação ao artigo 310 do Código de Processo Penal, né, porque é sempre aquilo, não é forma, não está ali para ficar bonito no Código de Processo Penal, é regra, então tem que ser respeitado e tem que ser aplicado. E também o Pacto de San José da Costa Rica, né, no artigo 7º, ali no parágrafo 5º, em que diz que toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz, outra autoridade autorizada pela lei a exercer as funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, né, sem prejuízo que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. Então, isso que nós estamos tratando, é bom fundamentar sempre também com o artigo 310 do Código de Processo Penal, que é esse prazo de 24 horas que o acusado, que o flagranteado ali tem que ser apresentado para a autoridade policial. Importante lembrar também, fazendo um adendo aqui, Alberto, por favor, se tiver alguma informação, algo que você queira, vai me complementando. Essa questão de não comunicar a autoridade policial, a autoridade judicial, né, o delegado ali se nega a fazer isso, não comunica a autoridade policial, fica prendendo a pessoa ali, nós poderíamos dizer até mesmo que incide um crime de abuso de autoridade, o artigo 12 da Lei de Abuso de Autoridade, que é deixar de comunicar da autoridade judicial no prazo de 24 horas sobre a prisão, né? Então, é bem importante ter esse artigo também, porque se eventualmente acontecer isso, né, geralmente acontece nos finais de semana, é até entre aspas, justificado. Mas se for durante a semana, nós temos ali que ser firmes e coerentes, né, e conseguir fundamentar essa situação do abuso de autoridade por parte do delegado de polícia, ou dos policiais civis, do policial militar, qualquer um que seja, né, até mesmo do juiz. Então vamos lá. Chegou o momento da audiência de custódia, né? Primeira coisa que nós devemos levar em consideração com relação à audiência de custódia é sempre comunicar o custodiado que a gente não vai tratar sobre o mérito ali. Nós não vamos abordar se ele vai ser absolvido ou não. Porque às vezes a pessoa chega ali, violência doméstica, na maioria das vezes é assim. Chega para conversar com o rapaz na cela, tá puto pela briga que aconteceu, né? E quer começar a falar tudo para o juiz já. Falou na delegacia o que não devia e quer explicar para o juiz, pô, aconteceu isso, mas ela me bateu e não sei o quê. Mas não é esse o momento, né, adequado para fazer isso. A gente tem que ter calma. O momento aqui é para verificar a legalidade da prisão. Até porque se você adianta alguma tese aqui, o Ministério Público já vai saber, pode ser que isso piore até mesmo na denúncia, né? O Ministério Público faça diligências para analisar isso que você acabou falando. Então a gente tem que ter cuidado e explicar bem para o cliente, falar, ó, não vamos tratar sobre isso agora. Vamos tratar somente sobre o mérito. Como que foi a prisão? Me fala. Foi dessa forma. Iago, levantou a mão, por favor. Seu áudio. Aí. Olá, pessoal, perdão. Uma coisa que é muito recorrente nos crimes de violência doméstica, e geralmente quando eu me deparo com isso, eu já digo logo para o cliente ficar calado, é que é a ocorrência do consumo de álcool. Uhum. É uma coisa assim, tipo assim, eu trabalhei na vara da violência doméstica quando eu era estagiário, e 90% dos casos eles dizem, não, que eu bebi, e realmente eles haviam bebido, não que isso justifique, claro, mas que eles sempre bebiam, a maioria bebia e levava esse ato e tal, com a companheira e tal. Ou seja, cliente bêbado vai para o de custódia ou para a delegacia, a minha estratégia, né, é ficar logo calado. Manda ficar calado, porque senão é daí para pior. Obrigado, pessoal, é só isso. É exatamente isso. E aqui na audiência de custódia, que é legal de ser feito também,
é o seguinte, poxa, de fato, teve uma briga entre o casal, né? Você verificou, e aqui já é analisando lá na frente, lá no mérito. Você viu que de fato teve uma briga entre o casal. Pode vir uma. O cara tá todo arranhado, o cara tá todo lesionado. O que você pode fazer na audiência de custódia, sem adentrar no mérito? Pergunta para o cara na audiência de custódia qual que foi o motivo desses arranhões, pede para ele ser sucinto, falar, ó, o que aconteceu? Ah, foi durante a discussão. E aí você pede requisição para o juiz, para que ele seja encaminhado ao IML para realizar esse exame de corpo de delito. Porque da mesma forma que o Ministério Público vai requisitar para a vítima, você já se antecipa e pede em audiência de custódia para que ele seja encaminhado, independente se foi a autoridade policial que praticou isso, se foi a vítima, mas que você consiga entender que, de fato, teve ali uma agressão entre eles e até alegue uma possível agressões recíprocas, agressões mútuas entre o casal, no caso de violência doméstica. É uma tese que nós temos. Outro ponto extremamente importante. Entre em contato com a família e verifique, né, todos os documentos que sejam possíveis do custodiado para auxiliar na argumentação durante a audiência de custódia. Você vai conversar com ele, vai conversar com a família antes. Poxa, tem um problema de saúde. É importante que a gente consiga comprovar isso, né? Precisa demonstrar para o juiz que de fato tem um problema de saúde. Tem um filho pequeno, precisa comprovar que ele tem esse filho pequeno, que esse filho pequeno mora com ele. Então você precisa fazer toda essa correria antes para demonstrar isso. Por quê? Doença e filho pequeno, o que a gente remete? Pô, prisão domiciliar. Tem uma criança ali que precisa dos cuidados dele. Então a gente precisa corroborar isso, a gente precisa ter esses documentos. Tem ali os argumentos da decretação da prisão preventiva, garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, né? E, poxa, o cara tem residência fixa, o cara trabalha registrado, tem uma rotina, a gente precisa demonstrar isso com a carteira de trabalho, com o ponto dele no trabalho. Alguma coisa vocês precisam ter para fundamentar, para auxiliar na argumentação de vocês para o juiz durante a audiência de custódia. E esse é o ponto, esse terceiro ponto, né, é o que eu acho mais primordial de todas as situações. Você analisar se de fato possui os requisitos legais do flagrante para ser homologado, se existe aquela questão da justa causa do flagrante, né, se a pessoa de fato está no artigo 302 ali das hipóteses da prisão em flagrante. Porque por vezes a gente cai naquela rotina de pegou o boletim de ocorrência, analisou, tá preso, é porque teve uma prisão em flagrante. Mas às vezes não. Às vezes o cara foi preso em uma outra rua, 40 mil, ainda que o Código de Processo Penal seja muito vago ao dizer encontrado posteriormente ou encontrado momentos depois do fato, poxa, o cara foi encontrado 40 minutos depois dentro da casa de boa. Não existe uma situação em flagrante aí, ao meu ver, dependendo do crime, né? Então, a gente tem que analisar isso para ver se de fato tem. Exato. Para ver se de fato tem os requisitos da prisão em flagrante. Se não tiver, não tem o porquê esse flagrante ser homologado. E não tendo esse argumento da homologação do flagrante, o que a gente tem que fazer? Relaxamento da prisão em flagrante. Porque não teve o flagrante. A prisão da pessoa é ilegal. Entende? Então, é bem importante a gente analisar isso. Se existe a justa causa, de fato. Ou violação de domicílio. Daqui a pouco eu vou apresentar um vídeo em que eu estava como plantonista, já explico. E eu tentei a tese do relaxamento da prisão em flagrante. E até essa questão do relaxamento é extremamente importante, por quê? Porque lá na frente você pode trabalhar uma nulidade das provas que foram obtidas e tudo mais, se é de habeas corpus tentar trancar ação penal, algo nesse sentido. Então, esse ponto de analisar se o flagrante possui todos os requisitos legais para ele ser homologado é extremamente importante, porque não é só chegar a fazer pedido de liberdade provisória ou só pedido de revogação da prisão preventiva. O relaxamento da prisão em flagrante, por vezes, está na nossa cara e passa despercebido, né? Como já passou comigo algumas vezes. E fui aprendendo com a prática. E o que o juiz ele pode fazer na audiência de custódia? Lá no artigo 310, o juiz pode relaxar a prisão, né, que é exatamente essa situação das prisões ilegais, né, você vai fazer o pedido de relaxamento da prisão em flagrante. Você pode
o juiz pode revogar a prisão preventiva, né? E aqui, o pedido de revogação de prisão preventiva que você vai formular na audiência de custódia é porque já teve uma decisão de prisão preventiva. Porque, na maioria das vezes, os crimes... Suponhamos que o crime ocorreu na sexta-feira. E a prisão preventiva é decretada no sábado. E essa prisão preventiva que foi decretada no sábado, ela vai ser decretada por um juiz plantonista, não é nem o juiz da comarca. E o que o juiz da custódia na segunda-feira pode fazer? Pode você, na sua manifestação em audiência de custódia, pode manifestar a revogação da prisão preventiva. E aqui na comarca acontece muito que é o seguinte: teve a decisão da prisão preventiva, né, do plantonista. Chega na audiência de custódia, o juiz fala: não vou manter a decisão da prisão preventiva e não abre nem prazo para defesa. Teve só a manifestação do Ministério Público, a decretação da juíza plantonista, e aí vai para o juiz da custódia. Ele fala: não vou abrir prazo, não. Vai ser essa vai ser a decisão. O que a gente tem que fazer nessa situação? Pede para constar em ata, e aí, ao meu ver, era só apresentar habeas corpus para o TJ, né, do Paraná, e o Alberto já vai entrar nesse assunto. Mas eu já tomei pancada, porque chegando no HC, no TJ, lembra que não teve a manifestação da defesa pela revogação da prisão preventiva, o juiz não deixou fazer? Lá no TJ eles vão falar assim: olha, não posso analisar isso, porque vai ser supressão de instância. O pedido que você está alegando agora não foi alegado em liberdade, pedido de revogação da prisão preventiva. Então, o correto a fazer aqui, pelo menos no estado do Paraná, teve uma situação dessa, pede liberdade provisória, o pedido da revogação da prisão preventiva, e posteriormente, aí sim, com essa nova decisão, você apresenta o HC, porque senão vai ser negado, não vai ser nem conhecido. Então, só para contextualizar, relaxamento da prisão. Prisões que foram ilegal, o pedido é relaxamento da prisão. Revogação da prisão preventiva, esse pedido de revogação da prisão preventiva é quando já tem uma decisão determinando a prisão preventiva. E liberdade provisória com ou sem fiança é quando não tem nenhuma manifestação do juiz, não tem nenhuma decisão do juiz. Tem a manifestação do Ministério Público, agora tem o prazo para a defesa se manifestar, e aí, depois disso, ele vai apresentar a sua decisão, que é o correto. Lembrando que só cabe prisão preventiva, né, se for uma pessoa primária, por exemplo, naqueles crimes dolosos, né, punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Né, artigo 313, inciso 1 do Código de Processo Penal. Verifique sempre se existe a justa causa flagrante, né, aquilo que eu já havia comentado com vocês. E sempre conduz a audiência no sentido de demonstrar que os requisitos das medidas cautelares, né, estão presentes, e se for a hipótese de uma prisão que é ilegal, tentando demonstrar que a ilegalidade dessa prisão também, a ilegalidade do flagrante. E aí, isso é de cada um, é a estratégia de cada colega, mas o de praxe, o que perguntar, apresentar na audiência de custódia. Eu gosto sempre quando é uma situação de prisão ilegal, gosto sempre de falar para o juiz e falar para o acusado ali, para o custodiado no mesmo momento. Olha, essa daqui nós vamos tratar sobre o fato tal, né, para não dar brecha para ele abrir e ficar falando sobre coisas aleatórias. Então, sempre perguntas sobre o momento da prisão em flagrante, perguntas de cunho pessoal, né, se trabalha, onde trabalha, se tem filho, qual é a idade do filho, se mora com ele, se tem contato telefônico, onde que reside, se compromete a comparecer no fórum posteriormente. Tudo isso para demonstrar para o juiz que não precisa de uma prisão preventiva e que as medidas cautelares diversas da prisão são sim suficientes. E visando sempre correlacionar com os documentos que estão apresentados pela defesa nos autos. Esse segundo ponto é importante, porque a gente tem que analisar a questão. O Ministério Público não pediu, o Ministério Público ou o delegado falou: olha, beleza, é possível ali conceder a liberdade provisória dele, mas vamos arbitrar a fiança. E arbitra lá a fiança de 5 mil. Ainda que o cliente, né, seja autônomo,
poxa, não tem como comprovar a renda dele. Vai querer que o cliente pague 5 mil mesmo? Aí você tem que ter argumentos, né, e provas para demonstrar que ele não tem condições de pagar. Mas você tendo ali o valor base da fiança de 5 mil, você chega na audiência e fala, poxa, meu cliente ganha um salário mínimo. Ele não tem condições de pagar esses 5 mil. Nenhuma pessoa, né, pode ficar presa por ser pobre, né, e o suficiente economicamente falando, né? Então, essa é uma questão que você tem que ter muita atenção. Se ele fala que ganha 4 mil, 5 mil, pode ser que o juiz fale, não vou afastar a fiança. E aí ele vai ficar preso até que seja concedida a fiança. Pelo menos uns 3 dias ele vai ficar preso, até ser recolhida a fiança. Então, esse é um ponto a se ter sempre como atenção, né? E esteja munido sempre de bons julgados, né? Julgados atualizados, do estado ali aqui no caso Paraná, seja no Ceará, Goiás, mas sempre tenha julgados recentes que tenham alguma correlação ali com a situação para você ir argumentando. Então, o objetivo da audiência de custódia é demonstrar a legalidade e a ilegalidade da prisão, né, buscar apresentar argumentos jurídicos para o pedido de liberdade ou o seu relaxamento. A audiência de custódia pode ser crucial, né, até mesmo para a ação penal e a defesa, então é necessário estar atento aos detalhes. E ali eu apresentei os principais artigos que eu acho importante de destacar para estar preparado para a audiência de custódia. Seria o 282, 283, 302, 306, 310 e etc. Então, esses artigos eu entendo como sendo os mais importantes. Alguém quer falar alguma coisa ou pontuar algo? Ou podemos seguir? Esse negócio da fiança é bem importante. Geralmente não, né? Mas muitas vezes eu já vi acontecer do juiz manter a fiança na custódia, passar ali 10 dias, depois que vir para a ciência, para a gente no Ministério Público, para se manifestar sobre, da gente pedir para afastar. Às vezes a gente pede na denúncia, o juiz recebe a denúncia, mas não lê aquela parte do afastar a fiança e manter a fiança. E só depois de uns 10 dias a gente tem que se manifestar de novo, para daí tirar a fiança e soltar o cara. E, geralmente isso é Maria da Penha, né? Exatamente. Mas tem que ficar esperto com essa questão do Ministério Público pedir e reiterar na custódia sempre. Sim. Daí, nesses 10 dias, o cara já foi para cadeia pública, já passou, rodou Curitiba inteira. E, galera, aqui é um caso prático meu, e finalizando já a minha parte para passar para o Alberto. Nessa situação, resumindo, foi um caso em que a equipe policial foi acionada, não sei por quem, né, para ir até uma residência. Porque nessa casa estava tendo uma briga entre o casal. Eu só fechei ali para não mostrar o nome das partes, mas podem ler tranquilamente. E chegando nessa residência, a polícia disse que ficaram parados na casa e ninguém foi atender eles, né? Ficaram lá. E ficaram ouvindo uns burburinhos, ouvindo barulhos de dentro da residência. E nesse meio tempo, eles ficaram aguardando outra equipe policial chegar. E nisso que a outra equipe policial chegou, eles entraram na casa. Então, ou seja, não teve nenhuma situação de permissão para aquele, ou situação de flagrante. Já destacou aí. Já falei, pô, vamos ver. Só que daí teve a audiência o interrogatório dele em sede de delegacia, né? Não falou nada demais. E eu fui conversar com ele na audiência de custódia. Então eu falei, cara, o que aconteceu, né? Ele falou, não, doutor, foi tranquilo. Eles entraram na casa, eu estava deitado com a minha companheira na cama, e eles simplesmente entraram. Não tinha minha permissão, não tinha gritaria, e eles só entraram. Eu falei, então tá bom, então a gente vai falar isso na audiência de custódia, mas só isso, tá bom. Só que qual que é o problema aqui, gente? A hora que a polícia entrou, de fato não tinha uma situação de flagrante com relação à violência doméstica familiar, não tinha uma ameaça, não tinha uma lesão corporal. Só que quando eles entraram, eles começaram a revistar a casa, revistar o quarto, eles acharam uma carabina 5mm e uma munição de calibre 22 modificada, e acho que encontraram 100 munições em perfeitas condições. Eles entraram na casa e encontraram isso. Falei, cara, errou, né? Não vai ser denunciado por violência doméstica, mas vai ser denunciada por posse ilegal de arma de fogo. E um detalhe desse caso
é que eu estava de plantão dativo na comarca. Então, eu não tinha tempo de analisar essa situação né, com tempo, conversar com a família, entender. Era ali nos primeiros 5 minutos que você tinha que arriscar. Falei, não tenho nada a perder. Vou arriscar o relaxamento da prisão em flagrante, exatamente por não ter o flagrante, né? Porque eu entendo que não tendo a autorização para eles entrarem na casa, e aqui eu tenho a audiência de custódia. Vou está sendo apresentado em audiência de custódia para análise da legalidade da sua prisão. Para quem não sabe, esse é o primeiro momento da audiência de custódia em que são formuladas as perguntas, né? Aquelas primeiras perguntas para o custodiado. O senhor teve algum problema durante a sua prisão que o senhor queira relatar? Então, juiz da comarca, esse é o promotor. O senhor teve algum problema no momento da sua prisão que o senhor queira relatar? Não. Não? Perfeito. Perguntas pelo Ministério Público, doutor Alfredo? Tem perguntas, obrigado. Perguntas pela defesa, doutor Matheus? Obrigado, Excelência. Excelência, a questão aqui que eu gostaria de perguntar, né, ao custodiado é referente ao momento em que a autoridade policial adentrou na residência, né? Não tratando aqui sobre o mérito, né, da questão, mas sim tão somente ao momento que a autoridade policial adentrou na residência, porque ali no boletim de ocorrência ficou um pouquinho confuso. Então, desculpa, qual que é o seu nome? Seu nome? Paulo. Paulo Henrique Jerônimo. Beleza. Paulo, é o seguinte, no momento em que a autoridade policial chegou na sua residência, como que estava ali a situação? Eu estava deitado com a minha esposa, dormindo com a minha esposa, daí bateu no portão, eu fui ver, daí falou, quem é? É policial. Daí eu fiquei com medo, daí eu voltei a dormir de novo, daí quando eu fui ver, ele está dentro da minha caixa. Entendi. Mas quando você deitou, né, na sua residência, monitorou a sua residência de volta, você abriu a porta ou o portão para que eles adentrassem na residência? Tá fechado o portão. Quem que abriu para que eles entrassem na residência? Alguém abriu ou eles entraram de livre e espontâneo? Eles entraram. Quando eles chegaram na sua residência, alguém estava brigando, alguém estava gritando? Não, tá tudo dormindo. Você estava embriagado? Eu tava dormindo. Sua companheira estava embriagada? Minha esposa tá. Também. Tá bom. E ela também não autorizou os policiais a adentrarem na residência? Não. Tá bom. Qual que é o seu... Ali, nesse momento, eu já fiz as perguntas com relação para analisar o relaxamento da prisão em flagrante, né? E caso esse relaxamento da prisão em flagrante não passasse, que poderia acontecer, eu já comecei a fazer perguntas de cunho pessoal para argumentar as medidas cautelares diversas da prisão. Endereço? É Avenida Ferroviários, 1825. Tá bom. Você tem contato telefônico? Tem. É 98 73 7343. Perfeito. Você trabalha? Trabalho. Com E aqui quê? o Ministério Público tinha pedido a fiança. Entendi. Qual que é a sua renda mensal? 1.200. Entendi. Beleza, então, sem mais excelência, muito obrigado. Então, além da questão do relaxamento da prisão em flagrante, eu já fiz o pedido ali, né, as perguntas com relação à possibilidade de ele pagar fiança ou não, para demonstrar que ele era uma pessoa, de fato, que não tinha condições. E aqui já foi, depois, né, que ocorre, pessoal, tem alguns estudantes aqui. Então, depois que acontece essas perguntas, abre para o tempo ali para o Ministério Público fazer a manifestação, que o Ministério Público pode pedir o relaxamento da prisão, pode pedir a liberdade, ou pode pedir a prisão preventiva, caso as hipóteses estejam presentes. Nesse caso, o Ministério Público apenas já se manifestou da mesma forma que o plantonista havia se manifestado, né? Então, foi para a defesa apresentar a manifestação. De arma também, né? E, excelência, nesse momento, a defesa entende que não deve o flagrante ser homologado,
em que pese ali tenha o boletim de ocorrência, que ficou um tanto quanto confuso, não sabemos quem sequer acionou a autoridade policial, e sim que foi uma mera discricionalidade ali dos policiais chegarem, adentrarem na residência, tanto é que eles tiveram todo o intervalo de tempo na frente da residência, porque consta ali no boletim de ocorrência que eles acionaram uma outra equipe, né? E levando em consideração a manifestação hoje do custodiado nesse momento, de que não ocorreu nenhum tipo de situação flagrancial, né, anterior e também ante a inexistência de qualquer autorização, né, dos moradores para que a autoridade policial adentrasse na residência, a defesa entende que o flagrante não deve, não merece ser homologado, devendo a prisão ser relaxada. Subsidiariamente, a defesa entende e requer que seja concedida a liberdade provisória do custodiado, uma vez que ele tem residência fixa, tecnicamente primário, possui um telefone, né, do contato telefônico disponível, e já passou aqui nessa audiência de custódia, sendo possível qualquer tipo de contato com ele, e também pela própria manifestação do Ministério Público. E a defesa requer ainda a dispensa do pagamento de fiança, uma vez que o custodiado recebe R$ 1.200 por mês, né? Então, fica inviável que ele realize o pagamento da fiança nesse momento e ninguém deve e pode permanecer preso, né, em razão da sua hipossuficiência econômica. Nestes termos, a defesa, então, requer, inicialmente, o relaxamento da prisão em flagrante em razão da violação de domicílio e, consequentemente, né, de forma subsidiária, pela concessão da liberdade provisória com afastamento, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e sem o afastamento do pagamento da fiança. Nestes termos, pede deferimento. Então foi basicamente essa a questão da audiência. O flagrante não foi relaxado. O juiz argumentou que não merecia ser relaxado porque os policiais tinham ouvido barulho no interior da casa, então prestaram socorro para a vítima. E por isso que eles entraram na casa. Mas é algo que agora pode ser suscitado durante a ação penal para tentar demonstrar uma ilicitude das provas. E aqui foi um pedido além do pedido de relaxamento da prisão em flagrante pela ilegalidade da prisão, também um pedido de liberdade provisória. Não foi um pedido de revogação, porque não tinha uma prisão preventiva decretada ainda. Então foi um pedido de liberdade provisória. E agora, depois que acontece tudo isso, vem a decisão do juiz, né, que o juiz vai lá do artigo 310, que ele pode decretar, relaxar ou revogar a prisão preventiva. E aí eu passo a palavra para o meu irmão, o Alberto, por favor. Obrigado, meu irmão, e parabéns pela excelentíssima explanação, sério. Se garante demais, cara. Tu é brabo. Mano, foi show de bola mesmo. Tamo junto. Me avisa aí a hora que tu quiser, que eu vou passando pro lado do slide. Pronto, beleza. Pode passar, na verdade. Passou? Pronto, vamos lá, pessoal. Vamos lá, teve todo esse trâmite que o Matheus acabou de explicar, teve a audiência de custódia direitinho, e ao final, o núcleo de custódia, o juiz, vem com uma decisão totalmente genérica, converto ali a flagrante em preventiva, com base na gravidade abstrata do delito. E aí, o que vocês fazem? Eu até peço para quem puder, ou abrir o áudio, ou digitar no chat, o que é que vocês fazem? Vocês optam pelo HC ou optam pelo pedido de revogação para o juiz da causa? O que é que vocês costumam fazer? O Matheus, ele já deu um spoiler, que lá no Paraná só serve se fizer a revogação. E aí, como é que funciona por aí? Geralmente eu faço o pedido de ou liberdade provisória ou revogação da preventiva ao juiz que decretou, para depois tomar algum HC no próprio TJ, enfim, as demais medidas. Show de bola. Então, qual é a situação? Existe
Depende, eu não acho que exista um certo e um errado, porque no fim das contas vai depender também da região, do tribunal, como a Jennifer colocou. Por exemplo, o Matheus ele falou que lá no Paraná não dá certo, ele precisa fazer a revogação, porque senão o tribunal vai entender pela supressão de instância. Aqui no Ceará, eu falo, porque geralmente é o que eu faço, eu aprendi e faço assim, eu sempre opto primeiro pelo HC. Por quê? Porque se eu faço um pedido de revogação do juiz, a chance dele ajeitar, a chance dele consertar é maior, dificultar o meu HC. Depende. Aqui no TJCF funciona, inclusive, eu me comprometo aqui amanhã, eu vou estar colocando, porque eu não teve tempo de apagar os dados direitinho, mas amanhã eu coloco o modelo de um caso que eu consegui o resultado e coloco a decisão também do tribunal. E dá certo. E aí eu não sofro esse risco de ter ali o juiz ajeitando a decisão e dificultando no HC. Mas não é supressão de instância? Não. Já há um entendimento dos tribunais superiores quanto a isso. Eu também vou estar mandando daqui para amanhã para vocês um julgado nesse sentido. Mas não há que se falar em supressão de instância. Mas por que o TJPR, né, o Tribunal do Paraná, entendeu assim? Cara, quem vai entender? Vai ter tribunal, vai ter juiz que vai entender que é supressão de instância, da mesma forma que tem juiz que converte a prisão flagrante preventiva com base na gravidade abstrata do delito, vai ter tribunal que vai entender que é supressão de instância, que vai dificultar o trabalho da defesa. Mas não, os tribunais superiores eles entendem que não se trata de supressão de instância. Claro, na prática, você vai olhar o que é mais favorável. Tem, por exemplo, um parceiro que já o primeiro palestrante aqui do Apache foi o Dr. Renan. Quando atua em parceria com o Dr. Renan, a gente opta sempre pela revogação do que o HC. E lá funciona perfeitamente. O juiz de lá, top, perfeito, dá certo. Aqui no Ceará, eu sempre opto pelo HC. Claro, falando de uma decisão genérica, porque aí, como eu disse, a gente não tem esse risco do juiz ele consertar, entende? Mas vamos lá. Eu aqui na minha advocacia, impetrei o habeas corpus, chegou o tribunal e colocou um bocado de coisa nova, colocou várias circunstâncias, colocou que ele tinha ali 30 passagens, narrou como foi o crime, sabe, mostrando ali que tinha uma periculosidade a mais. O que é que vocês fazem nessa situação? Se alguém já passou por isso, às vezes ali a decisão de primeiro grau está bem fraca, mas impetrou HC para o segundo grau, e o segundo grau deu aquela ajeitada, deu aquela passada de pano ali, deixou o negócio bonitinho para eles, né, para a acusação, piorando a situação da defesa. O que é que vocês fazem? HC para o STJ, mas vocês discutem o acórdão ou vocês discutem a primeira decisão? O que é que vocês costumam fazer? Já passaram por isso? Já teve uma situação dessa que apresentei o HC para a STJ discutindo tão somente esses argumentos que inovaram o fundamento da prisão preventiva. Também faz isso, Thiago? Cara, geralmente eu discuto os argumentos da decisão de preventiva lá do primeiro grau. Por quê? Assim, como eu sou advogado novo ainda, eu tive poucas oportunidades de fazer HC e tal. E um dos casos, acho que eu até contei em algumas das nossas reuniões, que aconteceu algo bem inusitado comigo, porque o meu cliente ele foi preso preventivamente por roubo, mesmo havendo predicados positivos na vida dele, que ele tinha emprego formal, enfim, não tinha antecedentes, era uma pessoa que não tinha uma personalidade voltada para o crime, tinha emprego formal, informal, residência e tal, perfeito. Mesmo assim, foi mantida a preventiva dele lá na audiência de custódia, só que um dos argumentos para, digamos assim, ensejar a preventiva
era que o roubo havia ocorrido com arma de fogo, só que não havia sido apreendido nenhuma arma de fogo. Ou seja, para decretar a preventiva, o juiz utilizou do mérito. Ele disse que havia uma arma de fogo, ele ainda argumentou que, olha, pelo fato de ter havido uma arma de fogo, denota periculosidade e manteve a preventiva. Só que a arma de fogo ela não foi apreendida. Aí, quando eu entrei com um pedido de revogação da preventiva, argumentando que não havia acontecido uma apreensão da arma de fogo, só que aí o juiz, para indeferir o meu pedido, disse que eu havia adentrado no mérito, porque eu falei da arma de fogo. Entendeu? É incrível isso. Aí eu subi para o TJ, e o TJ indeferiu o HC, e assim foi. Ou seja, para entrar no mérito para prender, eles utilizam. Eles utilizam. Mas quando a defesa indica que o mérito para que ensejou a prisão não existiu, eles dizem que eu estou entrando no mérito. Aí fica um negócio meio doentio, eu não sei explicar. Mas exatamente, isso acontece muito. Acontece muito. Como eu tenho esse costume de impetrar HC da decisão genérica, de vez em quando, no tribunal, isso acontece mais no TJSP, porque o escritório do Dr. Mauro, que eu trabalho é de lá, né? Então, fora aqui no Ceará, mas trabalho com ele lá. Isso acontece muito do tribunal querer inovar. Às vezes a decisão fala só da gravidade abstrata, o IPET-HC questionando somente a gravidade abstrata, mas o acórdão consta que, não, mas ele sofreu um processo tal, ele responde por um processo X, ele foi reincidente em processo Y. E aí é que eu mostro o pulo do gato. O STJ, isso é totalmente pacífico. Isso, na verdade, é pacífico no STJ e no STF. No STF é tão somente desde 92. É algo pacificado desde 92. Eu vou explicar o porquê. Mas o tribunal, eu vou ler aqui um julgado do STJ, o RHC 139.328. Matheus, consegue colocar isso no chat para mim? O número? Peraí, fala aí. RHC 139.328, em Minas Gerais. Isso. Seguinte, é pacífico o entendimento nessa corte, bem como no Supremo Tribunal Federal, e que o tribunal de origem não pode suprir a ausência de motivação do decreto preventivo proferido pelo juízo singular, sob pena de o habeas corpus servir de vetor convalidante do encarceramento legal. Então, qual é a ideia? Se o tribunal ele inova tentando consertar aquela decisão do juiz, você, para o STJ, basta argumentar isso. Ó, STJ, aqui entende, já o entendimento aqui é pacificado, que o tribunal ele não pode inovar. Então, você vai questionar tão somente os argumentos da primeira decisão. Como é que a gente faz? Como é que eu aprendi a fazer lá no escritório que eu tô mal? A gente, quando vai impetrar o HC para o STJ, a gente abre um tópico inicial, que é natureza do habeas corpus. E aí a gente bate justamente nessa questão de que não pode inovar, e o resto, né, a gente questiona tão somente a decisão do primeiro grau. E, basicamente, isso vem de uma premissa lá da Constituição de 88, que fala do habeas corpus, que trata o habeas corpus como uma garantia. Então, a partir do momento que a gente vem aqui no tribunal e ele inova na decisão do juiz de primeiro grau, vai entender que, na verdade, está se utilizando o habeas corpus como convalidando, como legitimando uma ilegalidade. Você impetra o habeas corpus para combater uma ilegalidade, o tribunal vai lá e legitima aquela ilegalidade. Não importa se o que o tribunal trouxe é verdade, é válido. Não, o que importa é que a decisão de primeiro grau, ela quis ser ilegal. Ela optou por ser genérica. Então, se ela é genérica, ela é ilegal. Se ela é legal, ilegal, no caso, ela deve ser anulada, enfim, deve deixar de existir. Basicamente é isso. Então, eu queria trazer esse questionamento para vocês. Repito, vai muito ali da sua região, vai muito ali do que você acha melhor também, mas
também há essa possibilidade. Pode passar. E aí, falando de prisão preventiva, trouxe aqui alguns casos em que os tribunais superiores entendem que não é motivação idônea para a segregação de cautelar. E a primeira é a famosa gravidade abstrata do delito. Isso tudo bem, a gente já sabe que a gravidade abstrata ela não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva. Mas e a gravidade concreta? O que vocês acham? Então, polêmico, tá? O que eu já me estressei com essa história de gravidade concreta não é brincadeira. Porque até como o Iago falou, eles inventam essa gravidade concreta, narra tudo o que aconteceu, né? Narra ali os fatos como aconteceram em tese, e aí, para você questionar isso, você entra no mérito e você não consegue um resultado. E aí, quando você se defende, não, você está entrando no mérito, e você toma fumo. Igualzinho como o Iago falou no caso dele. Porém, como tem aí na tela, a gente tem esse julgado, esse precedente da sexta turma, acho que é da ministra Laurita Vaz, se eu não me engano, que é o agravo regimental no habeas corpus 809.722, que ela entendeu que a gravidade concreta, quem diria, que a gravidade concreta não é motivação idônea para a segregação cautelar. E a gente está falando de um crime de homicídio, tá? Então, podem colocar esse julgado no Juiz Brasil, que vocês vão ver lá, a gravidade concreta. Eu, quando achei esse julgado, também não acreditei, mas é recente, acho que é 2022, se eu não me engano, ou é 2021, da ministra Laurita Vaz, revogando, entendendo que só a gravidade concreta não justifica. Nós temos também a quantidade de drogas por si só não justifica. A ausência de localização do réu, a gente, inclusive, eu estou me deparando muito, não sei se vocês estão percebendo, mas está aparecendo muito no meu Instagram decisões recentes do STJ sobre esse tema de ausência de localização do réu. Se não me engano, síntese criminal vem postando bastante sobre isso recentemente. E aí coloquei mais um julgado também, em 2022, se não me engano, do STJ, que é o HC 617.685 Goiás. E, vamos lá, ações penais em curso e reincidência. Será? Então, geralmente também utiliza-se a reincidência, utiliza-se ações penais em curso para decretar a prisão preventiva, porém, eu encontrei um julgado, e tem um julgado aqui, que mostra que, eu vou ler aqui para vocês, embora o decreto mencione que o paciente é reincidente, dado indicativo de aparente reiteração, somente isso não é suficiente para justificar a prisão. A propósito, como lembrar que a reincidência por si só não é fundamento válido para justificar a segregação cautelar. Esse julgado é, pasmem, da quinta turma, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, de 2022. Então, um julgado aí que mostra que a reincidência por si só não justifica a segregação cautelar. Mas, indo um pouco mais além dessa questão, quando a gente para analisar as decisões, é porque, no fim das contas, a decisão que decreta a prisão preventiva por qualquer um desses motivos, ela apresenta esses motivos de forma genérica. Apresenta unicamente esses motivos sem demonstrar o caso concreto em si, a concretude. E a gente tem, no nosso Código de Processo Penal, se você parar para ler os artigos que falam da prisão preventiva, existe uma preocupação muito grande que a demonstração do perigo do estado de liberdade seja com base em fatos concretos. Então, a gente tem aqui o 312, que é parágrafo 2º, que vai falar que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifique a aplicação da medida adotada. A gente vai ter também o 315,
que vai falar que a decisão ela sempre será motivada e fundamentada. Então, não basta uma decisão falar, tem que prender porque se trata de um crime de tráfico de drogas. Tem que prender porque o réu não foi localizado. Entende-se que essas decisões, elas são genéricas, que precisa ser demonstrado que na prática gere um perigo. Esses motivos geram um perigo a mais ali, a liberdade, por esses motivos, gera ali um perigo, tá? Então, nesses casos, no fim das contas, tudo no fim das contas, quando envolve prisão preventiva, vai se tratar sobre a questão da decisão genérica. E aí, pode passar, Matheus. Aliás, passou, mas só um adendo. Também, eu acabei de falar aqui da questão dos fatos contemporâneos, e é outro ponto importante. A contemporaneidade da medida adotada, da segregação cautelar. Então, por exemplo, se um juiz, o fato aconteceu em 2022 ou 2020 e a prisão preventiva foi decretada em 2024, 4 anos após os fatos, será que a gente tem ali uma contemporaneidade que justifica a prisão preventiva? Não tem. Da mesma forma, um juiz que decreta a prisão preventiva com base nos maus antecedentes, mas o mau antecedente, ali, o registro, é de 10 anos atrás, inclusive até cai na questão do direito ao esquecimento, né? Mas, enfim, é de 5 anos atrás, é de 8 anos atrás. Então, a gente sempre tem que lembrar também da contemporaneidade. Outro ponto importante, obviamente, é que, além dessas questões, o juiz tem que mostrar que as medidas cautelares não são suficientes. O que muita decisão, na verdade, pouquíssimas decisões eu vejo a decisão lá fundamentando. Geralmente é questão de 1 ou 2 linhas. Nesse caso não se aplica, não é suficiente medidas cautelares. Entende? Isso não é fundamentação. Fala, Matheus. Se quiser terminar e depois eu falo, fica à vontade. Não, pode falar. Essa questão das medidas cautelares diversas da prisão cai naquele argumento que você apresentou com o Ismael na última reunião, que eu apresento a tabela. Porque tu vê todas as medidas cautelares que cabem no caso, né, que é possível de aplicar para o seu cliente, você fala, poxa, ficar durante repouso noturno, né, todas aquelas medidas do 319. E aí você apresenta todas essas medidas, por exemplo, proibição de ausentar-se da comarca, apresenta ela e apresenta o motivo. Por quê? O juiz, em tese, deveria fundamentar de forma individual cada uma dessas circunstâncias, o porquê não aplicar, né? E se não fundamentar, aí você tem a ausência de fundamentação que cai nisso que o Alberto está falando agora. Então, por isso que é importante você apresentar cada um dos incisos de forma individual para o seu cliente, dizendo, olha, de fato, cabe aqui por isso, por isso e por isso. Exatamente, meu irmão. Pode passar. Obviamente, em relação ao... Não precisa voltar, tá? Mas em relação aos slides anteriores, obviamente vão ter outros motivos, mas eu não consegui colocar todos, foram só alguns que é o que costuma aparecer. E aí eu coloquei aqueles, mas se vocês lembrarem de outro aí, também quiserem falar, podem ficar à vontade. Outro ponto interessante sobre prisão preventiva é o famoso excesso de prazo. E a gente sabe que no excesso de prazo, o que a gente tem que demonstrar? Que a culpa não é da defesa, esse atraso não pode ser atribuído à defesa, que não é um caso complexo, que não tem uma pluralidade de réus. Beleza, isso a gente já sabe. Mas eu queria trazer um ponto que é a súmula 52 da STJ. A gente sabe que a súmula 52 da STJ vai falar, não vou lembrar da redação, aliás, tem aqui no julgado que eu estou lendo. Fim da instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Ou seja, após a instrução criminal, em tese, você morreu, não pode alegar excesso de prazo. Porém, há exceção, certo? E aí eu trouxe mais um julgado do STJ para vocês, esse também de 2022, é o RHC 148.669, que nesse caso houve a instrução e o acusado ele passou mais 1 ano e 4 meses preso após o encerramento da instrução criminal sem a
prolação da sentença. Então, nesses casos excepcionais, quando, mesmo após o fim da instrução criminal, há ali uma demora totalmente desproporcional, que não pode ser atribuída à defesa, entende-se ali pelo excesso de prazo, sendo ali, superando, né, as súmulas 52 do STJ. Beleza? Basicamente é isso, pode passar. E, para finalizar, trouxe também a questão da negativa do direito de recorrer em liberdade. Gente, muito comum nas sentenças a gente ter ali uma decisão totalmente genérica quanto à possibilidade do acusado de responder em liberdade. E aí, os dois argumentos, aliás, o argumento que eu mais vejo, sem dúvida, é o réu permanecer preso durante o processo. Não houve nada que alterasse a situação do réu, que permaneceu preso durante o processo. Então, que não deixe ele recorrer à liberdade. Basicamente assim. E aí, quando a gente fala de negativo de recorrer à liberdade, não se pode negar esse direito com base tão somente no fato de ele ter permanecido preso. E uma situação que é o inverso é o réu solto, for solto durante todo o processo e o juiz, ao final, na sentença, nega esse direito de recorrer à liberdade com base em nada, em uma motivação genérica. Então, sempre fiquem atentos a esses pontos, certo? Assim como as demais decisões que decretam a prisão preventiva, na questão do direito de recorrer à liberdade, também deve ser observado a questão da fundamentação, tem que ser observado se a decisão é genérica ou não, tem que ser observado os motivos, porque é cabível, inclusive, habeas corpus, inclusive é o que eu costumo fazer no escritório. Não sei se alguém faz diferente, se alega na própria razão de apelação. Eu costumo já impetrar habeas corpus nesses casos. Mas acredito que tem gente, sim, que opte por alegar na razão de apelação. Eu nunca fiz isso, então não sei o que é melhor, o que é pior, enfim. Geralmente funciona, tá? É bem entendimento pacificado ali também nos tribunais superiores. Então, gente, sobre a prisão preventiva, obviamente é um tema muito complexo, tem 1000 coisas para falar, mas quis trazer esses pontos ali que eu julgo mais importante para vocês. Espero muito que tenham gostado. Me falem aí o que vocês acharam, contem também algum detalhe da advocacia de vocês em relação à prisão preventiva. Mas, no mais, eu só quero agradecer por todo mundo que permaneceu até aqui. E é isso, brigadão mesmo. Boa. Pessoal, gostaria de agradecer também, espero que a gente tenha conseguido entregar para vocês o conteúdo da prática, um pouquinho da nossa vivência. E agora, se alguém tiver algum assunto para compartilhar aí do dia a dia, né, algo que já presenciou, para debater, ou algo que tenha aí, né, para ser debatido, vamos embora. Jenny levantou a mão, por favor. Hein, Matheus, tu comentou ali da audiência de custódia ali, até apresentou uma audiência que você fez ali com o Dr. Sérgio, e na tua audiência ali você não fundamentou nenhum artigo ali. Você acha isso imprescindível ou não? Porque às vezes eu coloco ali, fundamento com base em tal artigo. Eu fico me achando meio ridícula, porque os juízes e os promotores, eles sabem muito melhor do que eu em qual artigo que está ali. Mas eu sempre fico nessa, coloco ou não coloco, deixo para citar artigo só em petição. Boa. Porque você não se foi e ficou muito claro o que você queria, ficou muito bom. Eu fiquei agora, eu não vou mais citar. Não, eu não tinha prestado atenção nisso, na verdade, porque essa audiência, por ter sido no plantão, foi na correria. Então, eu fiz de cabeça ali na hora. E não consegui lembrar os artigos. Mas não quero correr esse risco de volta, porque, de fato, eu acho que nós nunca podemos dar brechas para o Tribunal de Justiça negar os nossos pedidos. Então, eu acho que se a gente conseguir fundamentar sempre, é importante. Eu não acho que seja
né, algo diferente, eu acho que seja importante fundamentar. Mas se naquele momento você não conseguir e conseguir apresentar a fundamentação jurídica através de argumentos, né, eu acho que basta, e foi o que aconteceu nessa situação. Mas, de fato, é importante você mencionar ali, pelo menos, por exemplo, das cautelares, 319, né, o da prisão ilegal, apresentar o argumento da prisão ilegal por qual teria sido, a violação de domicílio, o artigo 5º da Constituição, daí veio o inciso. Mas é importante sim, não acho que seja errado, não acho que seja brega ou algo nesse sentido, mas acho que tem que ser apresentado sim. Foi você pontuou muito bem isso que eu não tinha analisado, mas às vezes até mesmo a gente cai na rotina de falar, poxa, não preciso apresentar o argumento aqui, não precisa falar do artigo, porque está no cotidiano, é uma comarca que você vai ali no dia a dia, falar, não precisa apresentar o artigo. E na realidade depois é o pedido indeferido e você não tem como fundamentar isso, né? Existem brechas para você sair e tudo mais, só que não precisa correr o risco. Então, acho que deve sim ser fundamentado, apresentar o fundamento, sim, para o juiz. Show? Mais alguém, pessoal? Bora, Caroline, levantou a mão, bora. Com base no finalzinho aí do que o Antônio estava falando, eu queria perguntar se tem alguma fundamentação, no caso, se a pessoa responde em liberdade e não pode recorrer em liberdade, né? Tem alguma fundamentação para a gente fazer esse pedido? Não sei se ficou muito claro assim, mas é porque eu peguei a live pela metade, então eu tô... Não, tranquilo. Então, no fim das contas, é até um pouco a mesma fundamentação que você utiliza quando se trata de uma prisão preventiva. Porque a questão de recorrer à liberdade também se trata de uma segregação cautelar. Mas tem um outro artigo aqui, deixa eu ver, abrindo aqui o Código de Processo Penal, que fala justamente que a decisão, a sentença deve estar toda motivada. Deixa eu me engano se é o 387, deixa eu ver. É o 315, não, né? Não, também, mas tá aqui, acho que é o 387. O 387, parágrafo 1º, o juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção, ou se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo de conhecimento de apelação que vier a ser interposta. Então, basicamente, eu também posso até enviar amanhã um modelo de petição de HC que eu faço nesse sentido, quando se trata da negativa do direito de recorrer à liberdade. E aí também eu coloco 564, deixa eu ver qual é o inciso direitinho que eu coloco. Só um minuto. Pronto, 564, inciso 5º, que vai falar em decorrência de decisão carente de fundamentação. Então, geralmente, eu coloco essas fundamentações, além do 315, sim, que vai falar justamente dessa necessidade de toda decisão que decretar uma preventiva, ela tem que estar fundamentada. O que não é o caso da realidade de muitas dessas sentenças que simplesmente negam o direito de recorrer à liberdade com base em motivação totalmente genérica. É mais genérica do que as decisões que convertem a flagrante em preventiva. E só complementando, Alberto, essa questão e a pergunta da Caroline, tem a situação também de analisar os pressupostos da prisão preventiva, né? Porque ali não é uma execução da pena. Até porque, se existe a possibilidade de recorrer e não transitou em julgado, a pessoa ainda deve ser considerada inocente, e se ainda tem a apelação, ainda tem o STJ, ainda tem o STF para ser debatido, nós temos que analisar, prisão preventiva, então nós temos que analisar se os pressupostos processuais da prisão preventiva estarão presentes. Mas, além disso, nós não podemos pensar em uma ação penal que vá durar menos de, por exemplo, 1 ano, 6 meses, né, no máximo. Então, vamos supor que teve, de fato, ele foi solto no flagrante e teve 6 meses. Qual que é a contemporaneidade da prisão preventiva dele agora na sentença? Entende? Então, isso também tem que ser explorado na fundamentação, no pedido daí. Iago levantou a mão.
E é justamente isso, Mael, rapidinho, só falar aqui. E é justamente isso, então, às vezes, é por essa questão que, às vezes, o réu passa o processo todo solto, não faz sentido, justamente após a sentença, querer prendê-lo. Se passou o processo todo solto, qual o motivo? Qual é a circunstância ali do 312 que pode ser alegado para prejudicar o réu? Nenhum. Ele passou o processo inteiro solto, entendeu? E engraçado, outra questão que isso é uma indignação minha, que eu não tenho resposta. Eu parei assim, tentei encontrar resposta e não tenho. A gente pega o 316, fala da necessidade de reavaliar a cada 90 dias. E, cara, o 316, parágrafo único, ele é bem claro que deve ser revisada a necessidade da manutenção em 90 dias, sob pena de tornar a prisão ilegal. Ou seja, o legislador foi muito claro, o artigo é muito claro, que se não é revisado em 90 dias, a prisão ela torna-se legal. Alguém aqui já conseguiu, isso é uma pergunta sincera, alguém que já conseguiu um resultado com base no 316? Eu mesmo não, tipo, de reavaliar e conseguir ali, sinceramente não. Eu só vejo decisão falando que, não, mas não é bem assim, o fato dele ter atrasado ali um pouquinho não é legal, quando, na verdade, o artigo ele é bem claro que a prisão, ela torna-se legal. Mas, enfim, a gente segue na luta, né? Pode falar, Iago, foi mal aí ter feito esperar. Que é isso, cara, que é isso. Não tem que pedir desculpa, não. Ouvir vocês é sempre uma honra. Em relação a quando a gente recorre, né, para instâncias superiores, mas, assim, mais para o TJ em si, o que é que vocês acham da sustentação oral, do ato de sustentar oralmente um habeas corpus perante ao colegiado, para demonstrar circunstâncias fáticas? Vocês acham que é relevante? Claro que é relevante, mas, assim, como posso dizer, da importância da sustentação oral para demonstrar o esforço fático, né? O que de fato deveria se fundamentar e tudo aquilo que a defesa pode alegar. O que é que vocês acham do ponto de vista geral? Cara, eu acho que vou apresentar o meu posicionamento primeiro, daí depois tu apresenta o seu e se alguém já fez. Eu nunca fiz sustentação oral, para ser bem sincero, gente. Eu vou fazer minha primeira sustentação oral dia 25, de um caso de tráfico de drogas aqui da comarca, que tem um vídeo da violação de domicílio, e esse caso eu já estou até no STJ com HC, é dativo, mas vamos aí. Qual que é a situação? Eu acho que vem antes da sustentação oral, ter de fato alguma efetividade. Eu acho que você ir despachar com o desembargador, com o relator, aí sim eu acho que vai ter alguma efetividade. Agora, só ir sustentar, eu acho muito difícil, porque infelizmente nós sabemos que eles já têm as decisões prontas e dificilmente eles vão parar para escutar de fato o que o advogado vai falar. Mas eu acho importante despachar. Então, vamos lá. Eu confesso que eu não sei. A minha resposta vai ser essa, eu não sei, porque vamos lá. Com o Dr. Mauro, eu particularmente acho que ele não sustenta. Eu acho que ele não sustenta, não sei, eu pelo menos acho que não. Já aqui no Ceará, quando eu faço HC em parceria com algum outro advogado, já tem um costume maior de sustentarem. Então, assim, sinceramente, só que eu concordo com o que o Matheus fala. Eu acho que a questão é justamente despachar, tentar conversar ali justamente ou com o assessor, ou com o desembargador, porque essa questão das decisões prontas, ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, eu penso que eu me sinto mais seguro, eu acho que agora que, enfim, sou oficialmente advogado, acho que eu vou optar por sustentar, porque eles vão estar escutando. Ler, eu acredito que eles não leiam. E nem tem como eu ficar vigiando ali se eles vão estar lendo ou não. Escutando, a não ser que esteja assim com um negócio tampado. Escutar, eles vão ter que escutar. Prestar atenção, mudar a decisão, é outra coisa. Mas eu, pelo menos, vou estar com o coração tranquilo de que eles vão estar me escutando e torcendo ali para que alguma palavra entre ali no ouvido deles e fique aí no coração. Convenhamos
que esse é o gostinho da advocacia criminal, né? De fazer a sustentação oral, seja em plenário do júri ou qualquer outra coisa. Bom É a demais. melhor coisa. Mas na prática, Thiago, na prática eu confesso que eu não sei, cara. Assim, Tá certo. não tenho experiência para isso ainda. Mesmo assim, muito obrigado. Foi muito bom. Valeu, pessoal. Valeu. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida, algum esclarecimento, alguma coisa? Estamos aí. Gente, e se vocês gostaram, quiser bater uma fotinha, postar lá no Instagram, marcar o Aparte, marcar o Matheus, me marcar também, não vou achar ruim, né, pra gente aí, pra estar valorizando, pra estar, brincadeiras à parte, pra estar valorizando o nosso trabalho, pra mostrar a nossa força aí pra galera, pra cada vez mais ter gente querendo entrar aqui na nossa comunidade e fazer a diferença nas nossas vidas, no nosso crescimento como um todo. Então, e é por isso também que eu só tenho a agradecer por vocês aqui, 9h22 da noite, já o sono batendo. Exatamente. Enfim, jogo do São Paulo, o Matheus tá perdendo o jogo do São Porra, Paulo, né, Matheus? daqui a pouquinho, rapaz. Daqui a pouco. Mas fazendo aqui um adendo, né, pegando essa questão de agradecer o pessoal, Alberto, até mesmo porque nós, através de vocês, desse apoio que nós tivemos com vocês, dessa repercussão que está tendo a parte criminal, de todo esse esforço, nós conseguimos patrocinar, né, ser um dos apoiadores do evento 202 Anos do Júri aqui de Curitiba. É um evento que vai ter Auri Lopes, é um evento que vai ter Patrícia Vanzolini, um evento que vai ter Alexandre Moraes da Rosa, e vai estar lá o nome do A Parte Criminal. E não é o nome da... não é a parte criminal Matheus, Gualberto, Natan, o Ismael Levi, que estão aqui, uma parte criminal de geral mesmo. Da Jenny, do Iago, do Ezoel, de todos que estão aqui presentes, porque é um time realmente. E o nosso foco principal é entender, fazer com que vocês entendam o que é um time de fato, a parte criminal, para fazer todo mundo crescer, né? Para fazer essa questão da advocacia colaborativa de fato fazer valer a pena, uma advocacia colaborativa que não tem que cobrar R$1.000 para entrar num grupo, entende? Para compartilhar um conhecimento. Então, poxa, é algo nesse sentido. E vamos aí. O que tiver à nossa disposição para fazer, para auxiliar, para tirar dúvida, é o que a gente vai fazer. Trazer convidados que são extremamente renomados, né, para vocês. E de certa forma, nós acabamos crescendo também. Né? O nome do Matheus acaba circulando, o nome do Gualberto, o nome do Natan acaba circulando, e é isso. Então, gostaria de agradecer. A hora que estiver lá no evento, eu vou mandar foto para vocês da parte criminal lá no banner. E quem ainda não foi, quem quiser ir, tiver interesse, nós ainda temos cupom de desconto disponível, né? E vai ser uma honra ter vocês lá conosco, tirar uma foto depois só da comunidade que estiver presente lá. Então, muito obrigado, pessoal, por essa sala de guerra de hoje, por estarem presentes, por acompanhar, né, diariamente aí a nossa luta, e tamo junto. E se tiverem gostado também, comenta lá no grupo. Pô, exato. Foi legal. Faz inveja aos que não vieram, né? Fazer inveja para quem faltou hoje. Não, gente, brincadeira da parte, mas comentem lá, mostre para os outros como tá valendo a pena fazer parte do A Parte. Então, exatamente. E foi um grupo que começou do nada e hoje nós quase estamos chegando em 1.000 seguidores ali no Insta, temos mais de 300 pessoas no grupo do WhatsApp e tem projeto ainda para crescer, óbvio, que daí sim, se tiver um outro projeto, alguma outra coisa que realmente vai contribuir, é uma outra conversa, mas é sempre pensando em algo que de fato vai ajudar todo mundo. E não conheceu antes porque não existia antes ainda. 01, não tem. Beleza, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, estamos aí, senão já vamos finalizar. Jogo tricolor daqui a pouco. Amanhã eu estou colocando os modelos que eu fiquei de colocar para vocês. Sobre o HC de decisão de negativo de recorrer em liberdade, vou estar colocando também um HC contra a decisão que converteu o flagrante em preventivo com o julgado aqui do TJCE, né, mostrando para vocês como eu utilizo aqui, que vocês testam aí, também dá certo, então vamos lá, sempre buscando evoluir. Então, gente, quarta-feira tem mais, muito obrigado por tudo, precisando, só falar com a gente no grupo, enfim, nos nossos WhatsApps, no Instagram,
e até a próxima. E quem entrou agora, por favor, permaneça no grupo, que toda quarta-feira, né, só se algum dos administradores estiver morrendo mesmo, para a gente não fazer reunião. Caso contrário, toda quarta a gente está aí debatendo alguma coisa e bora aprender juntos. Sejam bem-vindos e é isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, turma. Valeu. Valeu. Deixa eu parar a gravação.